Em determinado momento de sua vida, Carl Rogers escreveu uma frase que parece simples, mas que talvez resuma décadas de observação sobre si mesmo e sobre os relacionamentos humanos. A frase dizia: "Nas minhas relações com as pessoas descobri que não ajuda, a longo prazo, agir como se eu fosse alguma coisa que não sou." Quando lemos essa frase pela primeira vez, é fácil concordar com ela. Parece algo óbvio. É claro que fingir ser alguém que não somos não deve funcionar muito bem. Mas a questão interessante não é essa. A questão é como Rogers chegou a essa conclusão. Porque ele não tirou essa ideia de um livro, não a aprendeu em uma sala de aula. Ele chegou a ela observando a própria vida e observando milhares de pessoas ao longo de sua carreira. Carl Rogers passou décadas trabalhando com seres humanos, primeiro com crianças, depois com adolescentes, mais tarde com adultos, e ao longo desse caminho começou a perceber algo curioso. Muitas vezes as pessoas não sofriam apenas por causa dos problemas que enfrentavam. Elas sofriam também pela distância entre aquilo que estavam vivendo e aquilo que sentiam que deveriam demonstrar. Mas talvez a parte mais interessante seja que Rogers não observava isso apenas nos outros. Ele observava isso em si mesmo. Em um dos trechos mais honestos de seu livro, ele admite que frequentemente tentava parecer algo que não estava realmente experimentando. Às vezes, tentava parecer mais seguro do que realmente se sentia. Às vezes, tentava parecer mais tranquilo do que realmente estava. Às vezes, tentava agir como alguém que possuía respostas que, na verdade, ainda estava procurando. Com o tempo, ele começou a perceber que isso produzia um efeito estranho. Por fora, tudo parecia funcionar, mas por dentro, algo ficava desalinhado. Era como se existisse uma diferença entre a experiência real e a imagem que estava sendo apresentada ao mundo. E essa diferença cobrava um preço. Talvez por isso Rogers tenha escrito que não via utilidade em agir calmamente quando estava irritado, nem em agir como se sentisse afeição quando, naquele momento, experimentava hostilidade, nem em agir como se estivesse cheio de confiança quando se sentia receoso e hesitante. O que ele estava descobrindo era algo profundamente humano. Os sentimentos não desaparecem porque tentamos escondê-los. Eles continuam existindo, continuam influenciando nossas ações, continuam aparecendo nos relacionamentos, mesmo quando fingimos que não estão ali. Ao longo dos anos, Rogers começou a perceber que uma das maiores dificuldades do ser humano talvez seja justamente essa: aceitar aquilo que realmente está vivendo. Porque existe uma tentação muito forte de tentar parecer melhor do que estamos, mais fortes, mais equilibrados, mais seguros, mais preparados, e olhando de fora, isso faz sentido. Afinal, quem gosta de mostrar insegurança? Quem gosta de admitir medo? Quem gosta de reconhecer que está perdido? Talvez seja por isso que tantas pessoas passem boa parte da vida tentando construir uma imagem de si mesmas. Mas Rogers começou a perceber que existe um problema nessa estratégia. Quanto maior a distância entre aquilo que vivemos e aquilo que mostramos, mais difícil se torna criar relações genuínas. Porque as outras pessoas passam a se relacionar com a imagem, não com a experiência real. E foi justamente observando isso que Rogers começou a formular algumas das ideias que mais tarde se tornariam centrais em sua abordagem. Mas antes de falar da teoria, vale a pena olhar para um episódio que ilustra muito bem essa descoberta. No início de sua carreira, Rogers trabalhava com crianças e suas famílias. Em determinado momento, atendeu uma mãe durante várias sessões. Ele tentava ajudá-la utilizando os conhecimentos que possuía na época. Fazia interpretações, buscava explicações, tentava conduzir a conversa para aquilo que acreditava ser o centro do problema. Mas nada parecia funcionar. Depois de muito esforço, Rogers chegou ao ponto de admitir para si mesmo
que talvez não estivesse conseguindo ajudá-la. E foi justamente nesse momento que algo inesperado aconteceu. Quando ele deixou de tentar ocupar o papel daquele profissional que precisava ter todas as respostas, a relação mudou. A mulher começou a falar de si mesma, de suas dores, de seus conflitos, de aspectos da própria vida que até então não haviam aparecido. Anos depois, Rogers reconheceria a importância daquela experiência. Ela ajudou a mostrar que, muitas vezes, o crescimento acontece quando deixamos de tentar controlar a experiência e passamos a nos relacionar com ela de maneira mais autêntica. Talvez essa seja uma das razões pelas quais a autenticidade se tornou um tema tão importante em sua obra. Não porque ela seja uma virtude moral, mas porque ela cria condições para encontros reais. Rogers percebeu que os relacionamentos mais significativos não surgem quando tentamos impressionar as pessoas. Eles surgem quando conseguimos estar presentes de forma mais verdadeira. E isso não significa dizer tudo o que pensamos. Não significa transformar sinceridade em agressividade. Também não significa abandonar todo cuidado com o outro. O que Rogers estava propondo era algo mais profundo. A capacidade de reconhecer a própria experiência, de não fugir dela, de não escondê-la de si mesmo, porque para ele era muito difícil estabelecer uma relação genuína quando a própria pessoa não estava em contato com aquilo que realmente sentia. Talvez seja por isso que essa frase continue tão atual, porque ela toca em uma experiência que praticamente todos nós conhecemos. A experiência de tentar parecer algo diferente daquilo que estamos vivendo. A experiência de esconder inseguranças, de esconder dúvidas, de esconder medos, de esconder partes de nós mesmos. E a pergunta que Rogers nos deixa não é se fazemos isso. Provavelmente todos fazemos. A pergunta é outra. Quanto disso existe nas nossas relações? Quanto daquilo que mostramos é realmente nosso? E quanto disso é apenas uma tentativa de corresponder às expectativas dos outros? Depois de uma vida inteira observando pessoas, Carl Rogers chegou a uma conclusão simples. Agir como se fôssemos algo que não somos pode até funcionar por um tempo, mas dificilmente produz relações profundas, porque relações profundas não dependem de perfeição, dependem de encontro, e encontros verdadeiros só podem acontecer quando existe algo real para ser encontrado. Talvez seja por isso que, décadas depois, essa frase ainda continue provocando reflexão, porque ela nos obriga a fazer uma pergunta desconfortável. Em quais partes da sua vida você ainda sente que precisa fingir ser alguém que não é?